Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Físio. Meu nome é Felipe Cereza e nesse vídeo vamos tentar responder uma pergunta. Adicionar exercício aeróbico de maneira bem precoce no paciente que sofreu uma fratura de quadril adiciona benefícios funcionais para esse paciente? E para a gente responder essa pergunta, eu trouxe esse ensaio clínico randomizado muito interessante que a gente vai discutir a seguir. Eu acho que antes da gente começar a falar um pouquinho mais profundamente do artigo, é importante a gente lembrar algumas coisas, do porquê que é tão importante a gente melhorar o processo de reabilitação desses pacientes que sofrem fratura de quadril. Primeiro, porque a faixa etária que sofre esse tipo de fratura é uma faixa etária de pessoas idosas. E a mortalidade nessa faixa etária, por causa desse tipo de lesão, ela é altíssima. Ela gira entre 12% e 37% de acordo com a literatura. E é a mortalidade mais alta dentre todas as fraturas, é a mortalidade mais alta dentre todos os problemas musculoesqueléticos. E isso é considerado um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ok? Então, melhorar todo esse processo de reabilitação, se a gente conseguir, de alguma maneira, diminuir essa taxa de mortalidade, o número de sequelas, de disfunções que esses pacientes vão ficar, é muito importante. E do ponto de vista fisiológico, faz muito sentido a gente adicionar a reabilitação mais tradicional ali, músculo-esquelética, de ganho de força, ganho de amplitude de movimento, treino de marcha, um treino aeróbico, visto que grande parte desses pacientes que vêm a falecer por causa de uma fratura, eles acabam morrendo por complicações relacionadas ao sistema cardiorrespiratório. Então, muitas vezes, esse paciente, por estar muito debilitado, por estar restrito ao leito, ele acaba adoecendo, pegando uma pneumonia ou tendo alguma complicação cardiorrespiratória. Então, treinar de maneira bem precoce o sistema cardiorrespiratório faz todo o sentido se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico. Mas vamos ver agora os resultados desse trabalho na prática, se realmente o treinamento aeróbico pode trazer benefícios para esses pacientes. Então, os objetivos desse trabalho eram basicamente em duas partes. O primeiro era determinar se era viável e seguro fazer esse treinamento aeróbico com o cicloergômetro para membro superior, ok? Então, é interessante o cicloergômetro para o membro inferior, porque ele não vai colocar uma sobrecarga na região onde sofreu a fratura, onde o paciente passou pelo procedimento cirúrgico, e provavelmente ele não toleraria fazer um exercício aeróbico de maneira mais intensa, de maneira mais prolongada, e também a eficácia desse tratamento, tanto na capacidade funcional quanto na capacidade de marcha desse paciente, ok? Então, foi um estudo clínico, randomizado, cego, com intenção de tratar. E quais foram as intervenções? Foram divididos em dois grupos. O grupo controle, ele realizou o que eles chamaram de fisioterapia convencional. Então, o período de follow-up que eles acompanharam, que eles fizeram as avaliações, teve 15 sessões de 1 hora, 5 vezes por semana, durante 3 semanas. Ou seja, uma reabilitação precoce e bem intensa. E foi administrado por fisioterapeutas especializados nesse tipo de paciente. E esses exercícios consistiam basicamente em exercícios de amplitude de movimento, de força, melhora do equilíbrio desse idoso, de coordenação, treinar a marcha com ou sem auxiliar, depende da capacidade física desse paciente e do tipo de síntese, e treinar também para os pacientes que eram capazes subir e descer escada. Já o grupo de intervenção, além de todos os exercícios que o grupo controle realizou, ele realizou também o treinamento aeróbico com o cicloergômetro de membro superior. E como foi realizado esse treinamento? Eram 30 minutos por dia, adicionalmente, ele durante 5 dias na semana, durante as 3 semanas, ou seja, pelo mesmo período e nos mesmos dias. E quais foram os desfechos, né? O que foi avaliado para encontrar a eficácia e a viabilidade, como eu disse para vocês? O resultado primário foi a viabilidade, como eu falei para vocês. E eles viram as taxas, tanto de recrutamento, adesão, quantos abandonos tiveram durante o protocolo, se teve um número alto de eventos adversos, ok? E os resultados secundários, que é da parte funcional, como que eles avaliaram? Eles avaliaram pelo TUG, ou Time Open Goal, que é um teste simples que
a gente pede para o idoso começa sentado na cadeira, a gente marca o tempo que ele demora para levantar da cadeira, percorrer uma distância de 3 metros, dar a volta e sentar de novo. E ele dá ideias interessantes de mobilidade em curtos espaços, e ele também dá uma ideia de equilíbrio muito interessante, ok? Foi avaliado também o torque muscular extensor do joelho e a medida de independência funcional, que é a MIF. E esse treinamento, como eu disse para vocês, durou 3 semanas. E foram aí que foram feitos os desfechos. Então, 14 dias depois da cirurgia, o paciente iniciou o processo de habilitação e foi feito um baseline, ou seja, a primeira avaliação. Aí acompanhou por 3 semanas e foi refeita todos esses testes funcionais. Agora vamos falar um pouquinho dos resultados. Devido ao tipo de critério de inclusão que eles colocaram para que o trabalho ganhasse um pouco mais de força, apenas 13% dos pacientes que sofreram fratura de quadril naquele hospital foram incluídos. Então, foram 40 pacientes nesse ensaio clínico. A média de idade era de 84 anos. E 75% era do sexo feminino. São dados que vão de encontro que a gente tem na literatura, de faixa etária que sofre fratura de quadril e dessa maioria esmagadora de mulheres que sofrem fratura de quadril. Ainda falando dos resultados, o resultado talvez mais importante do desfecho primário. 90% dos pacientes completaram o estudo sem nenhum efeito adverso grave, ok? E mesmo os que tiveram algum tipo de evento adverso, nenhum foi fatal e nenhum foi um evento adverso considerado grave. A adesão ao exercício aeróbico também foi bem alta, de 93%. Essa adesão ela foi bastante alta, de 95% para duração do exercício, ou seja, 95% dos pacientes permaneceram durante todo o protocolo. Entretanto, quando a gente pensa na intensidade prescrita inicialmente pelo ensaio clínico, apenas 73% conseguiram fazer todo o período de treinamento na intensidade prescrita. Então, aqui fica um ponto de pensamento que talvez essa intensidade que foi proposta no ensaio clínico pode estar um pouquinho alta. Talvez ela tenha que ser um pouco mais individualizada. Mas dá para entender porque, por ser um ensaio clínico, talvez essa individualização fique um pouquinho mais difícil. Mas na prática clínica a gente consegue fazer isso melhor. Ainda falando dos resultados, mais pacientes do grupo realizou o treinamento aeróbico foram capazes de andar de maneira independente, ok? Sem nenhum tipo de auxiliar. Então, 18 no grupo que fez o exercício aeróbico contra 13 no grupo controle. E essa diferença foi estatística. Além disso, o grupo que fez o exercício aeróbico apresentou um torque extensor da musculatura do joelho mais alto comparado ao grupo que fez apenas o treinamento. Bom, parando para analisar um pouquinho mais a fundo esses dois achados, a gente tem coisas bem interessantes. Pensando que a gente está fazendo um treinamento aeróbico, mas especificamente para membro superior, é algo muito positivo a gente verificar que esses pacientes conseguiram andar mais e andar de maneira independente, e muitas vezes a gente fica muito preso, né, no nosso processo de reabilitação, em ganhar força, em ganhar amplitude de movimento, e outras variáveis, né, outras capacidades físicas podem ficar em segundo plano. E mais curioso ainda é verificar que os pacientes que fizeram treinamento aeróbico, especificamente usando os membros superiores, tiveram uma melhora do torque dos músculos extensores do joelho. E eu fiquei tentando imaginar o porquê que isso aconteceu, né? Se não foi uma diferença do treinamento específico. Não sei, eu tenho algumas hipóteses. Talvez por esses pacientes conseguirem andar de maneira mais precoce e de maneira mais rápida, isso estimulou essa melhora da força, do torque do membro inferior. Eu acho que é um bom palpite. Mas o interessante é que esses pacientes melhoraram tanto a capacidade de deambular, ou seja, tiveram mais independência, e também melhoraram o torque ou a força muscular do quadríceps. Isso é um resultado bem interessante que pode adicionar bastante na nossa prática clínica. Bom, para fechar esse artigo, ele traz dados bem interessantes. Ele verificou que o treinamento aeróbico, além da reabilitação convencional, com exercício de força, de ganho de movimento, treino de marcha, ele é seguro e eficaz no desempenho, tanto da marcha, na melhora desse desempenho, tanto da marcha quanto da força da perna fraturada. Ok? Bom, se você gostou desse conteúdo,
Não deixe de se inscrever no canal. Ativa o sininho que você vai receber novas notificações o mais rápido possível. Curte aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Um abraço!